16 fatos do Rio Grande do Sul que você não sabia. Você acha que conhece o Rio Grande do Sul? Aquele estado lá no extremo sul do Brasil, famoso pelo churrasco, pelo chimarrão e pelos gaúchos de bombachas? Pois prepare-se, porque o que você vai descobrir agora vai mudar completamente a forma como você enxerga esse estado. Fique até o final, porque os fatos mais surpreendentes estão nos últimos minutos. O Rio Grande do Sul é o estado mais ao sul do Brasil, fazendo fronteira com a Argentina e o Uruguai, mas o que pouca gente sabe é que essa posição geográfica fez com que o estado vivesse conflitos sangrentos que quase o separaram do Brasil de vez. A Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, de 1835 a 1845, foi a guerra civil mais longa da história brasileira. Os gaúchos chegaram a proclamar a República Rio-Grandense, um país independente dentro do que seria o Brasil. Por uma década inteira, o Rio Grande do Sul não era parte do Brasil, e sim uma república separada. Poucas pessoas no país sabem que por 10 anos o estado teve sua própria bandeira, seu próprio governo e suas próprias leis. A reunificação só aconteceu através de negociação, não de derrota militar, o que mostra o poder que os gaúchos tinham naquela época. Por falar em poder, o Rio Grande do Sul foi o estado que mais forneceu presidentes ao Brasil durante a República. Getúlio Vargas, um dos líderes mais controversos da história brasileira, nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul. Mas Vargas não foi o único. João Goulart, que foi deposto pelo golpe militar de 1964, também era gaúcho, nascido na mesma cidade de São Borja. Dois presidentes da mesma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Isso nunca aconteceu em nenhum outro lugar do Brasil e dificilmente se repetirá. O estado guarda um segredo natural que impressiona qualquer pessoa que descobre. As Lagoas do Sul Gaúcho formam o maior complexo lagunar da América do Sul. A Lagoa dos Patos, sozinha, tem quase 300 mil hectares de extensão, sendo a maior laguna do Brasil e uma das maiores do mundo. Ela é tão grande que parece um mar de água doce, com ondas, tempestades e até névoa marítima. Pescadores que nunca viram o oceano crescem nessa região achando que o mar é assim, de água doce e sem sal. A lagoa conecta-se com o Oceano Atlântico por um canal estreito, e nesse ponto existe uma das maiores concentrações de pesca artesanal do Brasil, sustentando famílias há séculos. Agora vem um fato que vai te deixar boquiaberto. O Rio Grande do Sul tem temperaturas que não combinam em nada com o que as pessoas imaginam do Brasil. Já nevou em cidades gaúchas com tanta intensidade que as ruas ficaram completamente bloqueadas. Caxias do Sul, São Francisco de Paula e Gramado já registraram mais de 30 centímetros de neve acumulada em um único dia. Em 1965, uma nevasca histórica cobriu boa parte da Serra Gaúcha e do Planalto com neve que demorou dias para derreter. Pessoas que moram no Nordeste ou no centro do Brasil mal conseguem imaginar que dentro do mesmo país existe um lugar onde você pode ser surpreendido por uma nevasca no meio do inverno. A colonização do Rio Grande do Sul é completamente diferente do resto do Brasil, e isso mudou tudo. Enquanto o Nordeste foi colonizado por portugueses e africanos, e o Sudeste por uma mistura diversa, o Sul Gaúcho foi ocupado massivamente por imigrantes alemães e italianos a partir de 1824. Os alemães chegaram primeiro, fundando São Leopoldo, a primeira colônia alemã do Brasil. Depois vieram os italianos, que se instalaram na Serra Gaúcha e trouxeram consigo a viticultura, a culinária europeia e uma arquitetura que até hoje faz cidades como Gramado e Canela parecerem retiradas de um cartão postal europeu. Hoje, existem municípios no Rio Grande do Sul onde o português ainda divide espaço com dialetos italianos e alemães falados em casa, nas festas e nas missas. E por falar em vinho, pouquíssimas pessoas sabem que o Brasil é o terceiro maior produtor de vinhos do hemisfério sul, e quase toda essa produção vem do Rio Grande do Sul. A Serra Gaúcha, com seu clima frio e suas altitudes elevadas, criou condições perfeitas para o cultivo de uvas europeias. Cidades como Bento Gonçalves, Garibaldi e Flores da Cunha produzem vinhos que ganham prêmios internacionais e concorrem de igual para igual com vinhos argentinos e chilenos. O Brasil exporta vinho para mais de 30 países, e a grande maioria dessas garrafas saiu de pequenas vinícolas familiares escondidas nas colinas do interior gaúcho. Outro fato que surpreende é a dimensão econômica do Rio Grande do Sul.
O estado tem o quarto maior PIB do Brasil, mas quando você olha os números de perto, percebe que essa riqueza é gerada por uma economia extremamente diversificada. O agronegócio gaúcho produz soja, arroz, trigo e carne em escala gigantesca, mas ao mesmo tempo o estado tem um polo industrial forte em calçados, máquinas agrícolas, petroquímica e tecnologia. A região metropolitana de Porto Alegre concentra uma das maiores densidades de startups e empresas de tecnologia do sul do Brasil, sendo chamada por muitos de o Vale do Silício Gaúcho. Ninguém associa o Rio Grande do Sul à tecnologia, mas o estado está silenciosamente se tornando um dos centros de inovação mais importantes do país. Você sabia que o chimarrão, símbolo máximo da cultura gaúcha, tem uma origem que vai muito além do Brasil? Essa bebida feita com erva mate era consumida pelos índios guaranis muito antes da chegada dos europeus. Os guaranis usavam a cuia e a bomba de forma muito parecida com o que os gaúchos fazem até hoje. O Rio Grande do Sul absorveu esse costume indígena e o transformou em identidade cultural, tornando o chimarrão uma das bebidas mais consumidas do Brasil fora do café. Hoje, o estado consome mais erva mate per capita do que qualquer outro lugar do mundo, e existem famílias gaúchas que iniciam o dia, a tarde e a noite com a cuia nas mãos, como um ritual sagrado passado de geração em geração. Poucos sabem que o Rio Grande do Sul foi palco de uma das maiores tragédias ambientais da história recente do Brasil. Em maio de 2024, chuvas históricas causaram enchentes de proporções devastadoras que afetaram mais de 1 milhão de pessoas em centenas de municípios. Foi considerado o maior desastre climático já registrado no estado e um dos maiores do Brasil em toda a sua história. Cidades inteiras ficaram submersas, rodovias foram destruídas e pontes centenárias desapareceram em questão de horas. A tragédia expôs a vulnerabilidade de um estado que, apesar de toda a sua riqueza, ainda enfrenta desafios imensos de infraestrutura e de adaptação às mudanças climáticas que estão transformando o regime de chuvas no sul do planeta. A cultura gaúcha criou algo que pouquíssimas pessoas de fora do estado conhecem de verdade: o movimento tradicionalista gaúcho, que é a maior organização cultural do Brasil em número de associados. Os CTGs, Centros de Tradições Gaúchas, existem em praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul e também em outros estados e até em outros países. Existem CTGs em Portugal, nos Estados Unidos, na Argentina e na Alemanha, onde descendentes de gaúchos se reúnem para manter vivas as tradições da dança, da música, da culinária e do vestuário gaúcho. É uma diáspora cultural organizada que não tem equivalente em nenhuma outra cultura regional brasileira. O Rio Grande do Sul tem um fenômeno geográfico que a maioria dos brasileiros desconhece completamente. O Pampa Gaúcho, aquela imensidão plana de campos no sul e no oeste do estado, é um dos biomas mais ameaçados do Brasil e, ao mesmo tempo, um dos menos conhecidos. Enquanto todo mundo fala em preservar a Amazônia e o Cerrado, o Pampa perdeu mais da metade de sua cobertura original nas últimas décadas por causa da agricultura e da pecuária intensiva. Esse bioma único, compartilhado com a Argentina e Uruguai, abriga espécies de animais e plantas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Pesquisadores já identificaram no Pampa Gaúcho mais de 3.000 espécies de plantas nativas, centenas de espécies de aves e mamíferos raros, e grande parte desse patrimônio corre risco de desaparecer antes mesmo de ser devidamente estudado. Existe no Rio Grande do Sul uma cidade que parece ter sido arrancada de um conto de fadas europeu, Gramado, na Serra Gaúcha, recebe mais de 6 milhões de turistas por ano e é consistentemente eleita uma das cidades mais bonitas e bem administradas do Brasil. Mas o que pouca gente sabe é que Gramado tem um festival de cinema que é considerado o mais importante da América Latina, reunindo produções do Brasil e do mundo inteiro. O Festival de Cinema de Gramado existe desde 1973 e já projetou nomes que depois se tornaram referências no cinema mundial. Uma cidade de menos de 40 mil habitantes que se tornou a capital cinematográfica da América Latina é um fato que merece muito mais reconhecimento do que recebe. Por falar em números impressionantes, o complexo ferroviário do Rio Grande do Sul foi um dos mais avançados do Brasil no início do século XX. A Serra Gaúcha tinha uma linha de trem que subia as montanhas com uma engenharia tão sofisticada para a época que engenheiros de vários países vieram estudar o projeto.
Hoje, parte dessa linha foi transformada em turística e é considerada um patrimônio histórico, mas poucos sabem que por décadas esse trem foi a principal ligação entre o litoral e o interior serrano, transportando imigrantes, produtos agrícolas e correspondências por trilhos que cortavam penhascos e florestas densas. O estado guarda ainda um segredo arqueológico de dimensões surpreendentes. No município de São Miguel das Missões estão as ruínas de São Miguel Arcanjo, consideradas patrimônio mundial pela Unesco. Essas ruínas são o que sobrou das missões jesuíticas, um conjunto de cidades planejadas construídas pelos jesuítas com a ajuda dos índios guaranis entre os séculos 17 e 18. Nessas cidades, os guaranis aprenderam arquitetura, música barroca europeia, escultura e astronomia. Eram comunidades de até 30 mil pessoas, com hospitais, escolas, bibliotecas e igrejas monumentais, tudo no meio da floresta sul-americana, 200 anos antes de muitas capitais brasileiras terem qualquer tipo de estrutura urbana organizada. E para fechar com chave de ouro, um fato que resume bem o espírito gaúcho: o Rio Grande do Sul tem a maior proporção de municípios com gestão fiscal, considerada excelente entre todos os estados do Brasil. Cidades pequenas do interior gaúcho aparecem sistematicamente nos rankings nacionais de melhor educação, melhor saúde pública e melhor qualidade de vida. O índice de desenvolvimento humano de vários municípios gaúchos supera o de países europeus de renda média. Em cidades como Paim Filho, Ipiranga do Sul e Novo Cabrais, o IDH é mais alto do que em partes da Espanha e de Portugal. Um estado que quase se separou do Brasil no século XIX construiu silenciosamente, ao longo de gerações, algumas das comunidades mais desenvolvidas e organizadas de toda a América do Sul. O Rio Grande do Sul é muito mais do que churrasco e chimarrão. É história, resistência, diversidade cultural, natureza extrema e uma identidade tão forte que atravessou oceanos e séculos sem perder a essência. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre esse estado do que a maioria dos brasileiros. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história.